nossos lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Cruel Summer, que não é a música da Taylor Swift, é a série que estreou no Amazon Prime Video nessa sexta-feira, dia 6, e olha, eu vou falar pra vocês, que grata surpresa essa série, hein? Então, nesse vídeo, eu vou começar a falar sem spoilers, porque tem uma parte da narrativa que dá pra falar mais abertamente e que foi o que mais me prendeu na série, então, de repente, se for uma série que te apetece, que você fique curioso pra assistir, pelo menos você aproveita essa parte do vídeo, mas volte depois, porque daí a outra parte vai ter spoilers, mas eu aviso vocês ao longo, né? Porque eu quero falar um pouquinho da trama, o direcionamento, né, que levou e também sobre alguns personagens aí da série. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui na série a gente acompanha três timelines situadas em 1993, 94 e 95 e a gente vê como que tudo mudou dentro desses 3 anos. E o que mudou foi o desaparecimento da Kate, mas essa história tem várias reviravoltas e uma delas fez com que a Janet se tornasse uma das pessoas mais detestáveis do estado do Texas. E a grande pergunta é, qual que é o envolvimento dela? O que aconteceu dentro de todo esse mistério de um sequestro que aparentemente ela não tem conexão nenhuma? A primeira coisa que eu vou falar pra vocês é, não se apeguem à capa que a Amazon Prime Video colocou, porque parece aquelas séries antigas que não eram muito boas, mas ela não vende o que a série realmente é, que tem um mistério bem conciso aí, muito bom, mas muito dessa capa aí também, né, é porque é situada nos anos 90, então realmente lembra uma série dos anos 90, só realmente não vende bem a série o que ela é e a história dela, parece que é só uma série teen, mas sinceramente pra mim ela é uma série que tem adolescentes que se envolvem ali no caso, mas eu diria que é uma série young adult, eu não diria que é só teen não, porque o mistério realmente te prende, porque essa narrativa ela é muito interessante. Todo episódio ele começa ali com uma vinhetinha inicial do que vai ser a história daquele episódio. Alguns têm o foco, né? Por exemplo, o primeiro episódio é focado na Janete, o segundo episódio é focado na Kate, aí depois tem a colisão dos amigos, né? Então, tipo, é a Kate com a Mallory, aí depois a Janete com o Vincent. Então, só nessa vinhetinha inicial você consegue entender mais ou menos qual que vai ser a história ao decorrer do episódio. Só que essa apresentaçãozinha do episódio, ela já te prende muito, porque ela tem essa passagem dos 3 anos que a série é situada. E você fica já muito curioso de cara, querendo entender o que aconteceu. Como que uma pessoa era dessa forma e se tornou a pessoa que é em 95. No caso da Janete, né, que já é o primeiro episódio, a gente vê que ela era uma menina super fofinha, né, ela era nerdzinha, usava óculos e aparelho, e aí depois a gente vê em 94 que ela tem mais aspectos de ser tipo a garota popular, e em 95 ela tá totalmente assim com o cabelo cortado, rebelde, bem depressivo, os cenários mudam também, porque a gente inicia ali no aniversário dela, então o primeiro aniversário é acolhedor, aconchegante, e no último já é tipo assim, ó, a advogada tá aí pra conversar com você, e você fala, caraca, advogada, o que aconteceu, né? E aí a gente vê que o caso é bem sério, porque a gente tá falando de um caso de sequestro situado, só que todo o entorno do sequestro tem muitas reviravoltas, e são reviravoltas bem interessantes de acompanhar. E o mais interessante é que a narrativa te instiga a continuar assistindo, porque ela vai trazendo pequenos elementos que vai te fazer questionar toda essa história, tanto para os dois lados, né? Porque a gente tem 2 lados, o da Kate e o da Janete. Então, assim, o grande forte dessa série é realmente a narrativa. Ela é muito bem construída, ela é bastante instigante, mas ao longo da série eu senti que eu já tinha visto coisas similares em outras séries. Então, eu senti que ela tem uma pegada meio Pretty Little Liars, mas também com a junção de Little Fires Everywhere. E é interessante isso porque a produtora executiva da série é a Jessica Biel, que fez The Sinner, também tinha envolvimento com The Sinner, também me remeteu algumas coisas de The Sinner, de como a história era contada, é bem a cara mesmo de um projeto que a Jessica Biel pegaria, então é por isso que eu falo também, ela não é só uma série teen, tem alguns contextos mais adolescentes, alguns dramas, coisas assim, mas de uma forma geral, a série, ela me prendeu pelo menos pelo mistério. É uma série que ela tem 10 episódios, eu tiraria 2 episódios facilmente sim,
para tirar alguns dramas que acabaram se tornando meio desnecessários, mas numa forma geral a série ela te prende. E eu não posso deixar de falar sobre a ambientação maravilhosa dos anos 90. Primeiro, tanto ali nos figurinos, devo dizer que gosto muito dos figurinos da Kate, porque me lembra muito das séries dos anos 90, tipo Patricinha de Beverly Hills, sabe, como se vestia. Então, aquele vestidinho com a meia gordinha, assim, um tênis meio esportivo e tudo mais. A trilha sonora também, enfim, em vários momentos eu realmente me sentia assistindo uma série dos anos 90 e gostei muito também como eles trabalharam a diferença da coloração, né? Porque só inicialmente eles colocam, ó, aqui é 93, aqui é 94, aqui é 95 e ao longo da série essa timeline ela vai mudando, mas a gente consegue se situar justamente por essa caracterização dos personagens, também a coloração ali da série. Então eu acho que tecnicamente a série também é muito boa. A única coisa que me incomoda às vezes, aí eu vou ser a doida da peruca, tenho quase certeza que a Janete usa peruca às vezes no momento que ela tá ali com o cabelo bem curtinho, e aí às vezes ela ficava com um cabeção, porque guarda o cabelo ali e tudo mais, então me incomodou em alguns momentos. Não sei se era o cabelo real dela, eu realmente não sei, mas pra mim parecia muito peruca, mas às vezes me incomodava porque tava muito cheio, não parecia muito ajeitado pra ser um cabelo natural. Enfim, eu posso estar falando besteira aqui. E é muito bom assistir maratonando, porque essa série originalmente é da Freeform, lá nos Estados Unidos, e aqui pelo Brasil veio pela Amazon Prime Video agora. E eu cheguei a conversar com duas amigas minhas, né, a Ingrid e a Mariana, que elas assistiram na época que estava saindo semanalmente a série. E a gente sentiu que a gente teve experiências muito diferentes de assistir a série semanalmente e de assistir a série maratonável. Por quê? Porque semanalmente, primeiro que você cria uma expectativa, né? Porque, como eu falei, a série ela entrega um mistério realmente muito bom e te leva para um direcionamento. E o final, ele acaba sendo um pouco mais simples. Na parte com spoilers eu vou entrar em mais detalhes, mas também não é nada que eu, que assisti maratonando, me decepcionou. Pelo contrário, eu até me surpreendi e muito, mas eu vi que por elas que assistiram semanalmente, elas criaram algumas expectativas com a série que acabou não entregando. E sem falar também que algumas informações que são dadas ao longo do episódio, principalmente com o caso de sequestro e como foi feito todo o sequestro, né, acabou pesando menos algumas informações. Por exemplo, os 2 últimos episódios são os episódios que acabam guardando a revelação, a grande revelação desse mistério. E aí, de um episódio para o outro, tem informações ali, tipo no episódio 9, que no 10º acaba se perdendo e acaba ficando parecendo que é meio irresponsável. Na parte com spoilers vou conseguir explicar direitinho. Então, assim, o que eu falo pra vocês, assista maratonando, vale super a pena. Eu acho que a gente acaba digerindo melhor as informações. É óbvio que em cada episódio que a gente está assistindo, tanto semanalmente quanto maratonando, a gente cria expectativas pra história. Ah, pode ser que tenha acontecido isso, pode ser que tenha acontecido aquilo, até porque, como eu falei, a série ela te instiga a questionar as coisas que estão acontecendo. Mas quando a gente tem mais tempo para pensar, a gente vai embora, às vezes viaja, às vezes não, às vezes acerta e tudo mais. Mas quando a gente assiste no modo maratonar, a gente só tá acompanhando aquela história. Então, independente da expectativa que você criou ou se você acertou e tudo mais, o final tá ali e o peso daquelas informações que são jogadas ao longo da temporada acaba tendo um sentido maior. Foi pelo menos o que eu senti nessa troca de experiência que eu tive com elas. Então é por isso que eu recomendo vocês assistirem maratonando. Mas agora, gente, eu vou começar com a parte com spoilers, né, para falar um pouquinho, inclusive, sobre esse final e também sobre o contexto da série e sobre os personagens. Eu cheguei a questionar vocês no Twitter, quem que estava assistindo, quem já tinha assistido e tudo mais, e algumas pessoas falaram que acabaram torcendo para a pessoa errada. Eu senti que eu torci para a pessoa certa. Não sei se as pessoas estavam falando que torceram para Kate ou para Janete, principalmente porque logo ali no final tem a grande revelação que de fato a Janete sabia, não como a Kate imaginava, não que tinha sido a pessoa que tinha visto ela fora ali, né, pela janela, mas a gente viu que em uma das idas da Kate na casa, ela sabia sim que a Kate estava lá e ela decidiu não liberar ela. E sinceramente, eu me amarrei muito nisso, porque assim, quando eu fui acompanhando
acompanhando a série, eu já imaginava que talvez o sequestro não tivesse acontecido como a Kate estava falando. E quando, se eu não me engano, acontece aquele episódio do parque, eu já senti que teria um envolvimento romântico sim entre ela e o assistente de direção. Então, quando ela falou, né, sobre se as pessoas descobrirem que eu tô mentindo, eu não achava necessariamente que a mentira era sobre o colar da Janete, mas sim sobre como tudo começou. Então, eu já imaginava que uma das revelações do final seria realmente que ela se apaixonou por ele, ficou lá e depois a coisa se tornou mais grave, de fato, ela ficou ali no porão e tudo mais. Não imaginava, lógico, com todos os detalhes de como que iria acontecer isso, mas já imaginava que talvez não tivesse começado realmente como um sequestro forçado, vou colocar dessa forma, porque teve toda a questão da indução e tudo mais. Mas eu ainda assim consegui me surpreender muito com o final. Uma das coisas que assim, que eu não gostei tanto é que a revelação, ela acaba vindo ali como tudo sendo explicado e não pra você ligar os pontos. Por exemplo, quando a gente descobre quem era a Annabelle, né? Não foi uma coisa que me decepcionou tanto descobrir que a Annabelle era a arma, mas que o tiro lá no início era sobre o tiro dela matando o sequestrador. Quando eu vi ela atirando, eu falei assim, meu Deus, é o tiro lá do início. Aí depois eles mostram, né? Era o tiro lá quando a Janete estava beijando o Jamie e tal. E aí me quebra um pouquinho assim o encanto quando a série ela mostra quando é algo que eu já entendi. Já liguei esses pontos, não precisava. E também toda a questão da resolução vir como uma explicação do personagem te contando como realmente aconteceu. Mas ainda assim eu consegui me surpreender e muito com esse final. Gostei de como a história foi contada e gostei da Janete ter um pouquinho de culpa ali também. Porque uma das coisas que a Kate falava era sobre como ela roubou a vida dela e que ela não ajudou justamente pra roubar a vida dela. E ali, quando a gente tem aquela revelação no final que ela escolheu não ajudar a Kate, de fato a gente vê que a personagem também tem esse traço, né? E a gente não pode deixar de falar também sobre essa obsessão que ela tinha pela Kate. Assim, gente, eu já fui a garota do óculos, que admira a garota popular, mas aqui eles deixam bem claro que tem um traço de obsessão maior do que só uma grande admiração, ou você querer ser amiga daquela garota, ou ser aquela garota, né? Se sentir no lugar dela. Aqui a gente vê que tem uns aspectos um pouquinho maiores, né? A ponto, você vê lá a pessoa sequestrada e não querer ajudar ela porque você tomou a vida dela. Mas também, quando a gente vê ela ali no talk show, ela tá vestida igualzinha a Kate tava. Apesar deles reutilizarem algumas coisas das falas, né, da Kate e da Janete, tipo, vou falar sobre a garota que deveria ter falado pra polícia que eu tava lá sequestrada, ou até sobre o perdão, né, eles usam estruturalmente, né, de propósito. Mas não posso deixar de falar sobre a estética também, né, ali copiada da Kate, inclusive o colar de pérolas, que era o colar bem parecido com o que ela ganhou do sequestrador, bem bizarro assim. Então tem uns traços ali na Janete que fica só na entrelinhas, eles não se aprofundam tanto, mas é mostrado, que eu achei muito, muito, muito interessante. E por isso que eu falo que o final surpreendeu. Realmente, assim, a Kate, ela tinha culpa. Mas no final, é um mistério que tem todo mundo um pouquinho de culpa, né? Agora, uma coisa que eu não posso deixar de falar, que inclusive tem a ver um pouquinho da conversa que eu tive com a Mari sobre assistir semanalmente e maratonando, é que ela sentiu que no último episódio, a Kate ainda ficava com dó do cara que sequestrou ela e tudo mais. Eu acho que tem duas coisas aí. A primeira coisa é, eu que assisti maratonando, né, eu tinha muito forte na minha cabeça a primeira fala da psicóloga, falando como ele induziu ela, como que funciona, né, esse isolamento que ele criou dela, como ele ser a única pessoa que ela poderia contar, esse aliciamento, ela utiliza inclusive esse termo, e aí a gente chega no último episódio e ela revela que matou ele, né, e aí tem um certo teor de pena e culpa, e ela fala que amou ele e tudo mais. Então eu sinto que a série, tendo esses dois episódios aí pra você assistir direto, tem um peso maior, porque o fato dela sentir pena não pesou tanto, porque pra mim tava tão certo de tipo,
realmente, assim, mesmo que eles tenham iniciado um romance ali e que tenha sido algo que ela supostamente queria, né? Porque também ele já estava ali no aliciamento. É o que se fala muito, né? Sobre relação de poder. A própria psicóloga também fala que nunca foi realmente uma amizade, porque ela era uma menor de idade, ele era um adulto, ele ultrapassou barreiras. E, gente, aquela fala de ai, você é bonita, inteligente, mas é menor de idade. Ai, eu até passaria essa barreira. E aí, tipo, a menina de 16 anos falando, não, mas eu sei muito bem o que eu quero. Gente, esse é um troço tão real. E aí, tipo, depois você fica adulta e vê que realmente você não sabia de nada. E que, de fato, a pessoa errada era o cara que era maior de idade. Quando a gente é jovem, homem ou mulher, a gente sempre acha que a gente é muito mais adulto do que é. Então é muito fácil para alguém maior de idade conseguir driblar aquela pessoa menor de idade que se acha muito esperta. E depois de um tempo tem a real noção do que passou ali. Ainda mais quando a série deixa bem claro que ele era um predador. Então toda essa coisa, ai, mas ele é tão legal, né? Ele me acolheu. Ai, ele me deu um ombro. Esse tipo de relação não deveria existir inicialmente, principalmente por ele trabalhar na escola que ela estudava, já começa daí. Enfim, gente, eu acho que a série, ela traz essas questões, mas eu acho que essa parte dela ainda sentir pena, mesmo sendo vítima, talvez se eles colocassem mais uma sessão ali de terapia, dela tentando entender esse sentimento, que pode ser algo comum, mas também dela ainda compreender que ela foi vítima disso tudo, teria talvez sido um pontinho um pouquinho melhorzinho aí, para não dar essa margem de ser algo irresponsável que a série traz. E, enfim, e aí em torno de toda essa situação a gente tem os personagens secundários que ficam ali principalmente no Jamie, na Mallory e no Vincent. O Vincent, gente, coloquem ele num pote, ele nunca desistiu da Janete, isso que é realmente um amigo, mesmo que ela tivesse errada em diversas situações, né? É meio complicado. E eu gostei muito do aprofundamento que eles deram pro personagem, principalmente sobre a sexualidade dele. Inclusive, quando a Mallory, ela falou assim, ah, você sempre foi apaixonado pela Janete? Eu falei assim, garota, esse menino é amigo da Janete. Eu já sabia e amei a construção que eles deram pro personagem. Deu uma camada pro personagem, mesmo que ele acabe não se conectando tanto com o mistério, né, a história dele, diferente da Mallory. A Mallory, gente, eu tenho um pouco de dó da personagem, porque ela foi uma personagem que inicialmente eu gostei, porque apesar dela ser do grupo dos excluídos, ela tinha um background pesado, né, familiar e tudo mais. E também ela era bem pra frente. Eu achava que ela incentivava bastante a Janete, só que no final das contas eles construíram ela como uma grande falsa. Não só com a Janete, mas com a Kate também. Mas principalmente com a Janete, porque quando a gente chega no contexto final sabendo que ela sabia da Kate, a gente vê como ela tratou a Janete ali em 94, nos episódios anteriores, quando tem os flashbacks. Ela deveria ter sido um pouco mais empática em algumas situações, porque ela sabia que a Janete estava sendo culpabilizada por algo que ela realmente não fez. Tudo bem, assim, a parte de guardar o segredo, né, como ela fala, porque contar o meu segredo seria contar o seu, mas pelo menos ela poderia ter sido mais leve ali com a Janete, mesmo que ela achasse esquisito algumas coisas que ela fazia, tipo usar o lacinho da Kate e tudo mais. E também com a Kate, né? Porque no final a Kate, ela guardava uma raiva da Janete, falando, ah, ela poderia ter falado pra polícia e eu ter saído disso muito mais cedo. E no final, quem não fez isso foi a Mallory, que supostamente era amiga dela, sabe? E aí, de novo, compreendo, né? Ela falando ali, ah, o meu segredo era o seu segredo, mas ainda assim ela em algum momento poderia sim ter revelado ali pra Kate. E devo dizer que assim, a Kate é uma das personagens melhores construídas aí nessa série, porque eles falam muito sobre como a mãe criou ela, sobre ser aberta pro mundo e confiar nas pessoas, e a gente vê que realmente, mesmo ela sendo a garota popular, bonita e tudo mais, ela é uma pessoa super acessível, ela sempre foi muito legal com a Janete, sempre foi muito legal com todo mundo, e no final das contas ela até fala, né,
Eu ser dessa forma fez com que eu me abrisse pra ele, pra que eu fosse aliciada, mas não só. Olha o tanto de gente que enganou ela aí no meio dessa história, né? A própria minha irmã, mesmo que no melhor dos sentidos, né? Porque ela começou ali a ter o chat e tudo mais, com o pensamento de que a Kate precisava conversar com alguém e ela realmente precisava mesmo. E depois a Mallory, né? A Mallory, ela se aproximou dentro de uma fragilidade ali que ela tinha e que poderia ter acabado com esse sofrimento dela muito antes. Então a Kate, ela é uma personagem que, assim, ela tem muitas falhas e eu acho que eles conseguem construir muito bem, inclusive dessa forma de colocarem ela como algo que ela queria inicialmente, mas que ela se tornou uma vítima e que ela estava sendo aliciada e que ela era facilmente enganada. Então, assim, eu gostei muito da construção da personagem. E o Jamie, gente, ele é um personagem que ele surpreende, principalmente no momento que ele bate explicitamente na Janete. Essa cena eu achei muito forte. Eu não tava esperando, eu levei maior susto, assim. Foi bem bizarro, mas ao mesmo tempo eu senti que muito da importância do personagem ficou ali, porque ele vem meio como essa ponta só para acentuar de que a Janete estava tentando roubar a vida da Kate, mas depois ele acaba ficando um pouquinho aleatório ali na história. Então ele acaba sendo um personagem não muito aproveitado e ele também tem umas esquisitices ali que algumas coisas parece que foram deixadas meio de lado, tanto pela própria Janete, sabe? Então eu senti falta de um contexto maior do personagem, talvez um aprofundamento ou dele ter sido inserido melhor aí na história, no mistério. Então assim, gente, foi uma história que eu gostei e muito, foi uma série que me instigou bastante, mesmo que eu tenha acertado algumas coisas, me surpreendeu. Gostei muito de toda a ambientação, gostei dos personagens, da construção de alguns dramas acabaram ficando um pouquinho mais desnecessários. Por exemplo, o Jamie, se a gente for pensar no contexto total, né, tiveram alguns dramas que foram mais desnecessários, que se tivesse ido pra parte mais do mistério, teria sido mais legal. Foi como eu falei, 2 episódios a menos, acho que teria resolvido, ou talvez dar mais importância para alguns detalhes, como essa questão da Kate, ainda assim sentir pena, né, do sequestrador dela. Mas assim, é uma história muito boa, é um texto muito bem feito, o mistério te prende, e a trilha sonora dos anos 90 é muito eu, gente. Eu amei todo esse contexto dos anos 90 aí na série. Inclusive, não sei se vocês repararam, mas a trilha sonora ela também trabalha de forma narrativa, né? Tanto das coisas do In My Head, né? Tipo, que a história das coisas que estavam acontecendo ali com a Kate, da própria Annabelle, né? Dela não conseguir se lembrar quem era a Annabelle, tem a ver com o contexto dessa música. E aí, quando tem toda a revelação ali da Janete, dela realmente saber de tudo, toca a música do Radiohead, que fala que ela é creepy, que ela era uma esquisita, e é algo que a gente vê ao longo da série, inclusive a própria Mallory falando pra ela, né, que ela era uma esquisitona, que guardar a Xuxinha era esquisitona. Então a trilha sonora, de uma forma geral, também trabalha como narrativa e eu gosto muito disso. E temos segunda temporada já confirmada, eles só não sabem se eles vão reutilizar o mesmo elenco e fazer uma outra história, se vai ser antologia, enfim, mas tá confirmada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da série, vocês gostaram do final? E me conta, você assistiu maratonando ou semanalmente e como que pesou aí as informações pra vocês? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!